Item 77. Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito o tome, empurre e suspenda, como o faríamos com a mão. O espírito o satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médium, e o objeto momentaneamente vivificado desta maneira obra como faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Então é importante que a gente entenda isso aqui. Então o espírito satura aquele material com uma energia própria, aí ele satura aquele material com a energia própria, do meio e dele e do médium, e dá uma espécie de vida para aquele material e impulsiona com a sua vontade. Aí o material vai naquele alvo específico onde ele quer alcançar. Então o espírito dá uma espécie de vontade àquele material para que ele vá naquela direção, para que ele vá até onde tem que ir. Pois que o fluido vital que o espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes. Então o espírito vai fazer com que aquele corpo inerte, aquela pedra, a mesa, a cadeira, qualquer objeto, tenha uma espécie de vida factícia e vai seguir viagem. Pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a este corpo enquanto a organização deste o permite. Então, a vida daquele material ali, a vida, embora fictícia, uma vida momentânea, factícia que ele cita, né, que é uma vida momentânea, ela vai seguir aquele caminho por um momento X. Quando chegar no momento, acabou aquela energia, acabou a vida daquele material. Ele não vai ter mais como, a vida entre aspas, tá? Ele não vai ter mais aquela energia, aquela vitalidade para seguir determinados impulsos. Então, são substâncias, é uma impregnação de substâncias etéreas a uma coisa material, impulsiona essa substância material, e aí vai ter uma série de fenômenos, uma série de efeitos, até culminar naquele efeito propriamente dito de chegar com o objeto onde tem que se chegar, onde precisa de chegar para conseguir o efeito maior. Agora, se em vez de uma mesa esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com os seus movimentos e pancadas. Olha que interessante. Agora, se em vez de uma mesa esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com os seus movimentos e pancadas. Logicamente que a estátua não vai mexer o braço, né? Ela vai mover a estátua inteira. Não vamos colocar coisa muito fantasiosa. Embora a gente via, a gente lê sobre o Moisés imantando o seu cajado, ele virando uma cobra e saindo atrás das pessoas para morder. Então vai depender do médium, vai depender dos espíritos que estão em torno desse médium e da função que aquilo ali tem de despertar nas pessoas um interesse maior, uma curiosidade maior. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Quando esta teoria não projeta, quanta luz essa teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica. Então essa questão é muito interessante, a gente vê naqueles livros retratando as épocas gregas, dos deuses gregos, daquelas epopeias lá, de tantas histórias interessantes que os gregos contaram. Dá para explicar muita coisa quando se mostra esse lado das estátuas
que são momentaneamente animadas para falar, para andar, para se locomover, e provocar outros fenômenos que aí a imaginação popular deu tantas conotações, tantas alegorias foram usadas para tentar explicar, tantas coisas passaram-se por misteriosas e poderia ser simples de resolver. Então nós temos que procurar aprender a viver uma coisa de cada vez, um momento de cada vez, aprendendo essas situações e sabendo que tudo tem implicações, inclusive kármicas. Não é para a gente brincar com essas energias, não é para a gente usar a mediunidade como brincadeira. Portanto, ela pode ser bloqueada se for mal utilizada.